Você sabia que existe um homem na Bíblia que nunca morreu e que teve acesso aos segredos mais profundos do universo? Enoque, o sétimo desde Adão, não apenas caminhou com Deus, mas foi arrebatado vivo aos céus. O que ele descobriu lá em cima mudou completamente nossa compreensão sobre a realidade espiritual. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções mais profundas sobre o mundo invisível. A Bíblia menciona Enoque de forma misteriosa em apenas alguns versículos, mas os textos apócrifos revelam detalhes aterrorizantes sobre sua jornada celestial. Em Gênesis, lemos que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Essa frase aparentemente simples esconde uma das experiências mais extraordinárias já registradas na história da humanidade. Enoque não apenas morreu como todos os outros patriarcas. Durante seus 365 anos na Terra, Enoque desenvolveu uma intimidade única com o Criador. Ele não era apenas um homem piedoso, mas alguém escolhido para receber revelações que fariam qualquer ser humano tremer de terror e admiração. Deus decidiu mostrar a Enoque os segredos do universo, incluindo a estrutura completa dos céus e os mistérios que governam toda a existência. Essa revelação não foi dada a mais ninguém com tamanha profundidade. O livro de Enoque, embora não canônico, preserva relatos detalhados de suas visões celestiais. Nesses textos antigos, descobrimos que Enoque foi guiado através de 10 níveis distintos de céus, cada um mais impressionante e aterrorizante que o anterior. Cada céu revelava aspectos diferentes da glória divina, mas também expunha realidades sobre o julgamento, a justiça e o destino da humanidade que poucos conseguiriam suportar psicologicamente. As descrições que Enoque faz de sua jornada são tão vívidas e detalhadas que é impossível considerá-las mera ficção. Ele descreve criaturas angelicais de proporções gigantescas, tronos de fogo, rios de luz líquida e estruturas celestiais que desafiam qualquer compreensão humana. Mas o mais perturbador é que Enoque também viu o futuro da humanidade, incluindo julgamentos que ainda estão por vir. O que ele presenciou nos céus superiores sobre o destino final de cada alma humana é verdadeiramente apavorante. Quando Enoque foi arrebatado, ele não foi simplesmente transportado para um único local celestial. Sua jornada começou no primeiro céu, onde ele encontrou realidades que já superavam qualquer imaginação humana. Neste primeiro nível, Enoque viu os anjos responsáveis por controlar os fenômenos naturais da Terra: ventos, chuvas, neve e relâmpagos. Estes seres espirituais gigantescos comandavam as forças da natureza com uma precisão matemática perfeita, revelando que nada no mundo físico acontece por acaso. No segundo céu, Enoque se deparou com algo que o deixou profundamente perturbado: os anjos caídos aprisionados. Estes eram os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6, que se rebelaram contra o Criador e corromperam a humanidade antes do dilúvio. Enoque viu esses seres poderosos acorrentados em trevas, aguardando o julgamento final. Eles imploravam a Enoque que intercedesse por eles, mas Deus já havia selado seu destino. A visão desses anjos caídos em tormento eterno foi apenas o começo dos horrores que Enoque presenciaria. O terceiro céu revelou o Jardim do Éden celestial, um paraíso de beleza indescritível, onde habitam as almas dos justos que já partiram. Enoque viu árvores de vida com frutos que brilhavam como pedras preciosas, rios de água cristalina que fluíam com poder sobrenatural e criaturas angelicais que entoavam louvores continuamente. Mas mesmo neste local de beleza suprema, Enoque percebeu que havia níveis ainda mais elevados de glória, esperando por aqueles que permanecessem fiéis até o fim.
No quarto céu, Enoque encontrou os anjos responsáveis por registrar todas as ações humanas. Cada pensamento, palavra e ação de cada pessoa que já viveu estava sendo meticulosamente documentado em livros celestiais. Enoque viu bibliotecas infinitas, onde anjos e escribas trabalhavam incessantemente, registrando não apenas os atos externos, mas também as motivações secretas do coração humano. A precisão deste sistema de registro era aterrorizante, pois nada poderia ser escondido ou esquecido no dia do julgamento final. O quinto céu apresentou a Enoque os exércitos angelicais em formação de batalha. Milhões de guerreiros celestiais, cada um com poder para destruir nações inteiras, estavam organizados em hierarquias militares perfeitas. Estes anjos aguardavam ordens divinas para intervirem nos assuntos terrestres durante os últimos dias. Enoque compreendeu que uma guerra espiritual de proporções cósmicas estava sendo preparada e que a humanidade seria o campo de batalha principal. O que ele veria nos céus superiores revelaria detalhes ainda mais assustadores sobre este conflito final. Ao adentrar o sexto céu, Enoque foi confrontado com uma visão que mudou completamente sua compreensão sobre o tempo e a eternidade. Neste nível celestial, ele viu os anjos responsáveis por controlar os ciclos temporais do universo, dias, meses, anos, eras e épocas. Estes seres angelicais manipulavam o próprio tecido do tempo, acelerando ou retardando eventos conforme a vontade divina. Enoque compreendeu que o tempo não é linear como percebemos, mas uma dimensão controlada que pode ser alterada pelos poderes celestiais quando necessário. No sétimo céu, Enoque encontrou os querubins e serafins, criaturas angelicais de poder incomensurável que rodeiam o trono de Deus. Estas entidades possuíam múltiplas faces, asas que cobriam toda a extensão dos céus e vozes que faziam o universo inteiro tremer quando entoavam louvores. Enoque percebeu que estava na presença de seres tão santos e poderosos que sua mera proximidade poderia desintegrar qualquer alma não purificada. A glória que emanava destes anjos era simultaneamente bela e aterrorizante, revelando a santidade absoluta do Criador. O oitavo céu revelou a Enoque as 12 constelações zodiacais, mas não como símbolos astrológicos, e sim como portões celestiais controlados por príncipes angelicais. Cada constelação servia como entrada para diferentes regiões do cosmos espiritual, e Enoque viu como os destinos das nações terrestres estavam conectados aos movimentos destes portões celestiais. Este conhecimento revelou que existe uma ordem cósmica complexa governando todos os eventos históricos, desde o nascimento até a queda de impérios inteiros. No nono céu, Enoque presenciou algo que o deixou completamente prostrado: as habitações celestiais sendo preparadas para os salvos de todas as eras. Estas moradas não eram simples casas, mas dimensões inteiras personalizadas para cada indivíduo fiel. Enoque viu palácios de luz cristalizada, jardins com plantas que cantavam melodias celestiais e tecnologias espirituais que superavam qualquer ficção científica. Cada habitação refletia perfeitamente a personalidade e as obras terrenas de seu futuro morador, revelando que Deus conhece intimamente cada um de seus filhos. Mas foi a visão do 10º céu que verdadeiramente aterrorizou Enoque. Neste nível supremo, ele se aproximou do próprio trono de Deus, onde presenciou o julgamento final sendo preparado. Enoque viu o grande trono branco, os livros sendo abertos e as multidões de todas as eras sendo ressuscitadas para prestarem contas. O que mais o perturbou foi ver pessoas que ele conhecia sendo separadas entre salvos e condenados, revelando que muitos que pareciam justos na terra haviam sido rejeitados, enquanto outros, considerados pecadores, foram aceitos no reino celestial.
No 10º e último céu, Enoque foi conduzido diretamente à presença do Todo-Poderoso, uma experiência que quase destruiu sua mente humana. O trono de Deus não era simplesmente um assento, mas uma estrutura viva de fogo, cristal e luz que se estendia por dimensões infinitas. Ao redor do trono, Enoque viu os 24 anciãos mencionados no Apocalipse, mas também descobriu que existiam hierarquias angelicais ainda mais elevadas que nunca foram reveladas aos homens. Estes seres de poder absoluto controlavam galáxias inteiras com simples pensamentos. A visão mais aterrorizante que Enoque teve no 10º céu foi o livro da vida sendo aberto diante dele. Neste livro estavam escritos os nomes de todos os salvos desde a fundação do mundo, mas Enoque também viu outro livro, o Registro dos Condenados. O que o chocou profundamente foi descobrir que muitos líderes religiosos, profetas falsos e pessoas aparentemente piedosas tinham seus nomes no livro da condenação, enquanto prostitutas, ladrões e assassinos arrependidos estavam inscritos no livro da vida. Deus mostrou a Enoque uma visão panorâmica do futuro da humanidade, incluindo detalhes específicos sobre os últimos dias que ainda não se cumpriram completamente. Enoque viu impérios que se levantariam, guerras que devastariam continentes, pragas que dizimariam populações e sinais sobrenaturais que apareceriam nos céus. Mais aterrorizante ainda, ele viu a marca da besta sendo implementada, a perseguição final dos santos e a batalha do Armagedon, com detalhes tão vívidos que parecia estar presenciando os eventos em tempo real. No clímax de sua experiência no 10º céu, Enoque foi autorizado a ver o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Esta não era simplesmente uma metáfora, mas um local literal de tormento eterno onde as almas condenadas experimentariam sofrimento consciente para sempre. Enoque viu demônios sendo atormentados por criaturas ainda mais terríveis e percebeu que o inferno possui hierarquias de sofrimento baseadas na gravidade dos pecados cometidos. A visão foi tão intensa que Enoque implorou a Deus para não ver mais. Antes de retornar à terra, Deus deu a Enoque uma missão específica: registrar tudo o que havia visto para alertar as gerações futuras sobre a realidade do julgamento vindouro. Enoque compreendeu que sua experiência nos 10 céus não foi apenas um privilégio pessoal, mas uma responsabilidade profética. Ele deveria transmitir essas revelações para preparar a humanidade para os eventos finais da história. O peso desta responsabilidade era quase insuportável, pois Enoque sabia que muitos rejeitariam suas palavras e continuariam vivendo como se nada fosse acontecer. Quando Enoque retornou de sua jornada pelos 10 céus, ele não era mais o mesmo homem. Sua face brilhava com uma luz sobrenatural que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem simultaneamente atraídas e aterrorizadas. Ele havia visto a glória de Deus face a face e sobrevivido, algo que nenhum outro ser humano conseguiu fazer. Durante seus últimos anos na Terra, Enoque dedicou-se completamente a registrar suas visões e a preparar a humanidade para os julgamentos que viriam. Suas palavras carregavam uma autoridade profética incontestável. O livro de Enoque, embora removido do cânon bíblico por razões teológicas complexas, preserva detalhes extraordinários sobre sua experiência celestial. Estes textos antigos descrevem não apenas as maravilhas que ele viu, mas também as advertências específicas que Deus lhe ordenou transmitir. Enoque profetizou sobre a corrupção moral dos últimos dias, o surgimento de falsos profetas, a apostasia das igrejas e sinais cósmicos que precederiam a segunda vinda de Cristo. Muitas dessas profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos hoje.
O que torna as revelações de Enoque ainda mais relevantes é sua precisão profética sobre eventos que já se cumpriram na história. Ele descreveu com detalhes impressionantes o dilúvio, a dispersão das nações, o nascimento do Messias e até mesmo aspectos específicos da crucificação que só foram compreendidos séculos depois. Esta precisão histórica valida a autenticidade de suas visões sobre eventos futuros que ainda estão por se cumprir. Se Enoque acertou sobre o passado, suas advertências sobre o futuro merecem nossa atenção urgente. As descrições de Enoque sobre os 10 céus também revelam a estrutura hierárquica do reino espiritual de uma forma que complementa perfeitamente as revelações bíblicas posteriores. O apóstolo Paulo mencionou ter sido arrebatado ao terceiro céu, mas Enoque foi além, explorando todos os 10 níveis da realidade celestial. Suas descrições dos anjos, das habitações celestiais, dos sistemas de julgamento e da preparação para os últimos dias fornecem um contexto profético que ilumina muitas passagens obscuras das escrituras canônicas. O legado mais importante de Enoque não são apenas suas visões extraordinárias, mas sua mensagem urgente para nossa geração. Ele viu que os últimos dias seriam caracterizados por uma grande apostasia, onde muitos se afastariam da fé verdadeira em busca de doutrinas que satisfizessem seus desejos carnais. Enoque advertiu que apenas aqueles que mantivessem uma intimidade genuína com Deus, como ele mesmo manteve, conseguiriam discernir a verdade do engano nos tempos finais. Sua experiência nos 10 céus serve como um chamado urgente para buscarmos uma relação mais profunda com o Criador antes que seja tarde demais. Mas a grande pergunta é: você estaria preparado para ver o que Enoque viu? Se essa história te impactou, deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual para sempre. Assim como Enoque andou com Deus, quem anda com ele nunca caminha em trevas.